Vamos lá, semana 4, última semana do PET 4, sexto ano do ensino fundamental 2, tá? Ainda estaremos falando sobre os povos gregos, tá? A Grécia Antiga, não a Grécia de hoje, tá? A Grécia Antiga, porém ela tem suas permanências, né? Muita coisa da Grécia Antiga permanece até hoje na cultura grega e na nossa cultura ocidental, né? Muitas coisas. Na última semana, nós tratamos da democracia, né? De vários conceitos da política que continuam até hoje, né? Na nossa vivência, nas nossas vivências, né? Vamos passar para atividades da semana 4, tá? Vamos lá. Mesma coisa da outra semana, né? Vocês vão ler o texto: o militarismo espartano, a democracia ateniense e as mulheres na Grécia Antiga. Depois de lido, ter anotado no seu caderno ou ter marcado as partes principais, vão fazer as atividades. Nas atividades, número 1. Mediante o que você aprendeu sobre a sociedade de Esparta e Atenas, preencha o quadro abaixo informando a qual sociedade corresponde cada característica informada. E aí no quadro aqui vocês vão colocar o quê? Esparta ou Atenas. Exemplo, número 1. Sociedade militarizada. Quem tinha sociedade militarizada, que tinha muitos militares? Esparta ou Atenas? Aí você vai colocar um dos dois, tá? Vamos lá na minha resposta. Bom, essa é para vocês construírem a tabela, vocês têm que ler o texto e voltar no texto também, para vocês encontrarem essas informações aqui, ó, tá? Quem era legislado pela gerúcia, controlado por uma aristocracia, vão encontrar tudo no texto isso, falando de quem era quem, tá? Primeiro, sociedade militarizada. Esparta, legislada pela gerúcia. Esparta, controlada por aristocracia. Atenas, sociedade oligárquica, né? Governavam poucos. Esparta, adeptos da democracia, nós tratamos na última semana, né? O regime democrático vai aparecer em Atenas, tá? A democracia é uma das primeiras formas de governo, né? Em sistemas. Legislada pela Eclésia. Atenas, mulheres circulam livremente em Esparta. As mulheres em Esparta tinham uma participação, sim, muito grande, politicamente falando, tinham um poder muito grande. Mulheres sem participação política em Atenas. As mulheres não eram consideradas cidadãs, tá? As mulheres eram discriminadas na sociedade ateniense. E até hoje ainda temos essa discriminação, né, contra as mulheres, né? Nessa época aí da Grécia Antiga, as mulheres já sofriam também discriminação, não podiam votar e participarem das decisões políticas. Não eram consideradas cidadãs em Atenas. Número 2. Atualmente, a grande maioria dos países ocidentais vive em regimes considerados democráticos e defendem a democracia como fator essencial para a vida pública de suas sociedades. Né? Sabendo que este conceito surgiu em Atenas no século VI a.C. e que nações como o Brasil são adeptos deste regime, escreva o que você entende como democracia na atualidade. O que é democracia hoje, especialmente falando, no caso aqui no Brasil, o que a gente pode levar da democracia de Atenas, a Grécia Antiga, e o que ela tem a ver com a democracia de hoje? Né? Democracia significa poder do povo, governo do povo e para o povo. No Brasil temos a República Federativa presidencialista, né? Ou seja, dividida em várias federações, em estados,
e presidente, né, o executivo, onde ocorrem eleições gerais, a presidência, né, eu coloquei como exemplo, a cada 4 anos. Nelas, as pessoas podem votar em seus candidatos. Ou seja, elas participam da política através da democracia representativa, que é quando membros escolhidos representam o povo. Ou seja, democracia no Brasil atual a gente participa de que forma? Nós escolhemos nossos membros nas câmaras, nas prefeituras, né, nos estados, e eles que vão executar as ações políticas, vão fazer a política para nós. Eles que vão representar o povo. Muitas das vezes a maioria não representa a gente, né? Infelizmente. No caso da Grécia Antiga era diferente. Pois haviam poucas pessoas que podiam votar, não igual hoje. Eram poucas pessoas mesmo. Além do mais que a democracia exercida lá na Grécia Antiga era democracia direta, quando o povo é que realiza as ações políticas. Ou seja, não existe representante como nós temos hoje, vereadores, isso na Grécia Antiga, tá? Em Atenas. Vereadores, prefeitos, governadores, não. Quem fazia as ações políticas, quem fazia a política girar, acontecer, era o povo que fazia executar a política, tá? Diferente da nossa concepção de hoje, né? Para o próximo exercício, vocês vão ler o texto Cultura Grega, do mundo clássico para o Ocidente atual. Vão anotar as principais partes, né? E passar para o exercício. Vamos para o número 3 aqui. Resolução da número 3, né? O filósofo Sócrates, 470 a.C., 299 a.C., em suas pesquisas acerca do sentido da vida, questionando o que as pessoas entendiam como sabedoria, disse a seguinte frase: só sei que nada sei. Diante deste enunciado, respondo: o que Sócrates pretendia explicar ao proferir esta frase? Né? Qual que era a intenção dele? O que Sócrates queria dizer com só que sei que nada sei? Sócrates, com a frase só sei que nada sei, demonstra que ao mesmo tempo que o ser humano sabe, nós sabemos, não sabemos de nada. Achamos que sabemos, mas não. Para ele, só vamos entender o mundo quando admitirmos que não sabemos de nada, né? Ou que sabemos é pouco. Letra B. Em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? Explique. Primeiro passo: o ser humano ser menos arrogante, entender o seu lugar no mundo. Ele consegue explicar muitos fenômenos da vida, mas não é o único que tem sabedoria, né? O ser humano não é o único que tem sua inteligência, que tem sabedoria nas coisas, né? O ser humano ser menos arrogante, né? Tem menos arrogância, né? Quando ele vai explicar o mundo. Sabemos de muita coisa, isso é fato. Século XXI também. Não que os outros séculos não sabiam também, as outras pessoas, né? Tecnologia hoje. Temos muito a descobrir ainda, né? Cada dia uma descoberta diferente. E manter os pés no chão, né? Nosso século não é melhor do que os outros e nem os anteriores são melhores do que o nosso. Né? É ter essa noção, né? Esse respeito temporal. Né? Número 4. Qual o maior legado das festividades religiosas a Zeus que eram realizadas na cidade de Olímpia, na antiguidade, deixou para a sociedade moderna? Existem esportes nos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Exemplifique. Bom, a cidade de Olímpia, né, já diz quais eram as festividades, né, gente? O próprio nome já
nos auxilia, né, nos ajuda, de acordo com o texto, né? Era qual o maior legado das festas de Zeus, né? Que os gregos se reuniam, como eles são, né, eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Zeus era um deles, né? Eles faziam festas, né? Celebrando Zeus, e nesse caso eram os Jogos Olímpicos, tá? Os Jogos Olímpicos que permanecem hoje foram criados, né, no século XIX para cá, e os Jogos Olímpicos continuam, né, até hoje. Esse ano era para ser realizado, porém com a pandemia não foi possível, né? Infelizmente. E a outra pergunta é se existem esportes nos Jogos atuais, né, os Jogos Olímpicos de hoje, que são praticados desde a antiguidade? Sim, existem sim. Por exemplo, competições de corrida, saltos em distância, lançamento de objetos, arremesso de dardos, arremesso de disco e outros, tá? São esses esportes, né, que permaneceram dos Jogos Olímpicos. Futebol não é, porque o futebol é uma criação do século XIX, e ele é uma criação mais recente, se a gente for comparar, né, temporalmente falando. Mas existem esses esportes aí que acompanham o ser humano, né, ocidental, né, desde a antiguidade, tá?